Câncer, câncer, muito obrigado por estar no meu canal. Eu sou o Márcio Frederico, estudante, pesquisador de astrologia, né? Toda semana aqui no meu canal do YouTube eu venho trazer a minha análise, a minha interpretação astrológica e, é claro, espero sempre contar com vocês, né? Essa semana, do dia 9 ao dia 15, nós temos um aspecto fortíssimo, né? Que é o eclipse lunar no signo de Virgem, que vai acontecer ali o alinhamento com o nó do sul, que é o descarregar. Canceriano, descarregar é terminar alguma coisa, botar um ponto final em alguma situação, relacionamento, área profissional, diversas situações em que precisam ser colocado um ponto final. E isso corresponde ao teu poder de evolução pessoal. Alguma coisa que também pode acontecer repentinamente e terminar na tua vida. Isso corresponde a um eclipse. E a força desse eclipse, ela está dobrada no sentido de consistência espiritual. Porque junto com o Sol, nós temos um alinhamento, uma conjunção de Saturno. Quer dizer, no signo de Peixes. É Saturno, Sol no signo de Peixes, junto com o nó do norte, que é futuro. Então quer dizer que é um trabalho que está ocorrendo, que vai repercutir no futuro. E isso corresponde a inúmeras situações da vida, que dentro de um coletivo vai acionar todos, vai atingir todos. E é importante a gente entender, Câncer, que isso corresponde diretamente à nossa evolução. Vocês têm o trabalho da casa 6. O eclipse acontece dia 14, às 3 horas e 54 minutos da manhã, entre quinta e sexta-feira, né? Mas esse aspecto é aqui. É a casa 6 que vocês vão explorar. Vocês estão com Marte. Marte é o guerreiro, a força e a coragem de colocar em prática a casa 6. A casa 6 é a casa da conclusão do eu. A casa 6, ela corresponde a inúmeras situações em que nós entendemos em que o aspecto é servir perfeitamente, ser perfeito em agir. A casa 6, ela corresponde aos influxos de compromisso. Então, esse aspecto é a força e a coragem que vocês têm com Marte, de fazer com que essa casa 6 seja trabalhada nesse eclipse. Só que, se o eclipse é encerramento, pode existir um encerramento dentro desse processo profissional. Ou seja, alguma demissão, alguma situação em que tu tenha que mudar, em que tu explora as tuas conquistas financeiras. Isso corresponde ao momento do eclipse, porque ele é encerramento. O eclipse lunar, ele funciona da seguinte forma. Ele está trabalhando o nó do sul. Aí isso corresponde à finalização de alguma situação. Como acontece no signo de Virgem, nós temos a formação do eu sendo trabalhada em uma conclusão. Ou seja, alguma coisa deve encerrar no teu eu para que tu administre uma etapa evolutiva mais sólidas. E essa casa 6 corresponde a servir perfeitamente. É quando tu começa a agir de forma com que as pessoas tenham confiança no teu trabalho, no teu propósito. Ou seja, as pessoas confiam na forma com que tu presta o trabalho, com que tu serve. Isso corresponde a inúmeras situações, área familiar, social e, é claro, profissional. Quer dizer, o aspecto da casa 6, ela pega mais para o lado profissional do que os outros setores, porque a casa 6 também tem uma inteligência muito forte de organização. A organização, ela corresponde a tudo, até a saúde, que é bem expressiva na casa 6. Então, canceriano, com esse poder, vocês estão com Marte. Marte é a força, a coragem de colocar em prática situações as quais vão te levar para esse ponto máximo. Só que existe uma perca, existe uma restauração
uma inovação que deve ser administrada. O eclipse, ele é lunar. Ele vai acontecer em 14 dias para ter o eclipse solar, que vai ser no signo de Áries. Aí é o Sol e a Lua em conjunção junto com o nó do norte, que na verdade ele já está em Peixes. Só que corresponde ao grau nó do sul e nó do norte. Então entendemos que esse ponto faz com que o futuro esteja exaltado. Além disso, no dia 20, ou seja, é 14 dias, né? Mas entendemos que do dia 14 ao dia 20, o Sol entra no signo de Áries. E Netuno também começa a fazer o trabalho dele no signo de Áries. Nós temos uma força de energia, de mudança, de encerramento de ciclo, de inovação, de futuro para ser explorado. Aspectos os quais o eclipse traz e as transformações ocorrem rápidas, ligeiras, assim, descontroladas em até alguns pontos. Então, Câncer, é bom estar, bem consciente que essa tua área profissional deve ser a mais atingida com esse eclipse lunar, que é o eclipse de encerramento. Se nós estamos falando do eclipse lunar, nós precisamos entender que alguma coisa pode encerrar no teu trabalho para que se reestruture e recomece de forma mais produtiva, evolutiva, ou até mesmo um ponto final de tu explorar aquela área. Também isso pode acontecer. Canceriano, é quando a gente entende que esse ponto final, ele é quando se fecha uma porta e outra se abre. Só que se isso não acontecesse na tua vida, tu nunca ia ficar esperto para explorar essa nova etapa. Lembra bem, às vezes a gente é obrigado a explorar uma nova etapa de trabalho. Porque toda aquela solidez que a gente tinha no antigo trabalho encerrou. Ou seja, foi colocado um ponto final, uma demissão ou alguma situação que acabou com aquele trabalho. Então, tu te inova, porque tu precisa te sustentar, tu precisa ter o teu ganho financeiro, faz parte da nossa evolução. Aí, o que corresponde a essa casa 6 é tu trabalhar a perfeição. Então, tu inova com perfeição, na busca por fazer o melhor, por entregar o melhor de ti. E é claro que isso tu vai atingir. É claro que essa casa 6 te dá essa possibilidade, até porque tu tem Marte. E Marte é a força da coragem e da ação. Então existe um processo aí em que vai ser trabalhado por Câncer, que é um encerramento, né, no contexto profissional e uma atualização para uma nova etapa. Só que, canceriano, vamos ver o seguinte: o eclipse acontece no dia 14. Aí 14 dias depois acontece o eclipse solar. Quer dizer que aí mais 28 dias essas energias estão trabalhando. Então, a partir desse momento, um aspecto que até final de abril, essa força vai estar correspondendo a todo esse processo de finalização e de reinício de algum contexto profissional em que tu serve os outros e ganhas por isso. Agora, tudo isso faz com que a tua evolução pessoal seja mexida, né? Vamos entender. Netuno sai do signo de Peixes, Sol sai do signo de Peixes, aí nós temos um trabalho das retrogradações de Vênus, que já está retrógrado, e de Mercúrio, que começa no dia 25. Tem um eclipse, Mercúrio já entra em retrógrado. Então nós temos a consciência fazendo reanálise de todas as situações desses movimentos que vem acontecendo na nossa vida. Esses movimentos, eles repercutem
na área profissional, na área social e também dentro de casa, também na área familiar. Então é importante administrar isso tudo para se manter firme no teu crescimento, na tua evolução. Bom, canceriano, o teu desenvolvimento e a tua evolução estão com o poder da coragem, que é Marte. Marte, quando passa no signo, ele faz com que aquele signo, aquelas pessoas correspondentes àquele signo, acordem e partam para a guerra, para a luta. Eu vou à luta daquilo que eu quero. Eu quero me formar, mas eu ainda nem me matriculei na faculdade. Ou seja, eu quero me formar, mas eu ainda nem concluí todo o processo para me chegar até aquele ponto. Quer dizer, Marte coloca isso em ação. Faz com que tu explore tudo isso. Entenda que passo a passo tem que dar para tu chegar ao teu objetivo. O teu objetivo agora vai trabalhar com a perfeição. Então esse Marte vai fazer com que tu coloque em prática, passo a passo, com que tu te matricule na escola, que tu vá para a faculdade, que tu faça os teus exames, que tu conclua situações. Quer dizer, Marte vai fazer com que tu te acorde para essa nova etapa, com que tu, como é que eu vou te dizer, com que tu haja com força, com instinto animal, para ir em busca daquilo que tu quer. Não ficar esperando, não ficar imaginando que vai cair do céu que nem de paraquedas no teu colo. Não, eu vou explorar toda essa situação. Eu vou chegar ao ponto máximo que eu quero, mas eu vou trilhar os meus caminhos. Só que o eclipse, ele vai te trazer um encerramento. Pode ser conscientemente? Pode. Pode ser que tu acorde para a vida e entenda, não, eu vou colocar em prática os meus objetivos. Eu vou seguir a estrada do meu objetivo. Aí é como se tu começasse a explorar determinadas situações e entendesse, eu vou partir para cima, eu vou chegar onde eu quero. Isso é Marte, é a força. A casa 6 é a busca da perfeição, é quando tu te aperfeiçoa em explorar o teu próprio caminho. Só que isso, o eclipse vem e faz com que encerre aquele canceriano que antes achava que estava tudo bem. Sabe o canceriano relaxado? O eclipse vem e encerra esse ponto do canceriano acreditar que tudo está maravilhoso. Não. Não. O eclipse vem e te mostra a verdade. Por isso que o eclipse muitas vezes ele assusta. Ainda mais essa posição que está acontecendo. Entendemos que o Sol está com Saturno. E Saturno é a razão, ele não é brinquedo. Ele mexe com a tua vida. Saturno não é brinquedo e ele é o tempo. Saturno é o Cronos, o tempo. O que o tempo faz? Nos mata. Nos consome e nos mata. E isso é inevitável. Então, quando entendemos que esse eclipse acontece em conjunção com o Sol e Saturno, entendemos que a força do tempo está agindo contra nós ou a favor a nós. Basta a gente colocar as rédeas para que isso seja a teu favor, não contra ti, porque também pode ficar contra ti. Então, é isso que tu vai explorar. Tu vai fazer com que esse aspecto do tempo seja consciente, ou seja, tu vai colocar em prática a tua força de instinto para ir na tua busca, no teu objetivo. O eclipse vai fazer o trabalho dele e vai fazer algum encerramento, sendo que esse encerramento tu vai inovar com coragem para essa tua nova etapa. Então, canceriano, essa casa 6 é como se tu ganhasse um presente para explorar a casa da perfeição. A casa da perfeição, muitas vezes, ela tem que ser considerada como a busca incessante por fazer tudo perfeitamente. Só que isso também corresponde ao desgaste. E esse eclipse também vai fazer com que isso
aflore na tua vida. O desgaste por querer alcançar o ponto máximo. Só que existe a necessidade de atingir um objetivo. Então essa casa 6, ela pode realmente te dar um cansaço para tu explorar durante esse período dos eclipses. Só que vamos entender que o eclipse solar ainda vai te dar outro aspecto de superação. E com certeza tu vai ter que associar a essa casa 6, que é a casa do trabalho, que é a casa de atingir o recurso. A casa 6, ela é a casa em que tu presta o teu trabalho e tu é remunerado. Só que isso dentro da perfeição. Agora, o eclipse lunar no signo de Virgem tem um trabalho muito delicado que deve ser levado em consideração. Porque Virgem é um signo sentimental, assim como o de vocês, cara. Signo que corresponde à exaltação lunar. Sendo que Virgem é aquele signo regido por Mercúrio, que é a consciência, que vai entrar retrógrado no eclipse no dia 15. Então, quer dizer, retrógrado, Mercúrio vai estar trabalhando a consciência. E o eclipse corresponde à Lua fazendo no signo que ela rege esotericamente. Lembra? Se tudo acontece no signo de Peixes, nós temos um influxo espiritual. Porque o Sol está lá. Com Saturno, com Nó do Norte e com Netuno. E esse aspecto é que a consciência entra em retrogradação e nós temos o passado sendo mexido. E canceriano, vocês são regidos pela Lua. Então, se nós temos um eclipse no signo de Virgem, nós temos um movimento muito delicado nos sentimentos. E vocês com a casa 6 ainda exalta mais essa força com esse aspecto. Porque o sexto signo do zodíaco é Virgem. Canceriano, toda a força desse eclipse vai representar essa tua casa 6. Lembrando que a Lua é teu regente. Netuno é teu regente esotérico. E ele vai fazer um trabalho de concluir a sua passagem em Peixes e entrar em Áries. Ele vai fazer uma retrogradação na sequência, mas ele vai estar trabalhando o elemento fogo de Áries. E o sentimento, ele vai ser restaurado num processo, assim, delicado, que começa nesse eclipse. Então, canceriano, essa energia que tu vai receber do eclipse é uma preparação para uma inovação de grandes detalhes na tua vida que sentimental vão estar aflorados. Sendo que não é uma questão de carência, mas é uma questão de complemento dessa carência, que pode ser explorado com a casa 6. Ainda existe um aspecto que é o Sol entrando no signo de Áries e um trabalho do segundo eclipse. Só que vamos entender que toda a consciência dessa semana é tu te preparar para servir perfeitamente e atingir o teu objetivo com garra, porque estás com Marte. Coragem. Marte está a 18 graus do teu signo. Quer dizer, ainda tem um percurso muito grande para Marte percorrer no teu signo. Força de coragem, ação, colocar em prática. Então, canceriano, explorar todo esse poder de Marte com essa casa 6 te traz um êxito muito forte. Só que a Lua, ela é tua regente. E a Lua entra num trabalho de descarrego. Porque no eclipse ela faz um alinhamento com o Nó do Sul em Virgem, que também é um signo de exaltação da Lua, esotérica,
A Lua tem força espiritual ali. Então vamos entender que existem situações em que o canceriano atinge um potencial muito positivo no eclipse, mas sentimentalmente existe algum encerramento que precisa ser explorado nesse eclipse. Quer dizer, o eclipse ele mexe muito contigo, mas esse eclipse em Virgem ele tem uma força de botar um ponto final em alguma coisa que é muito expressiva na tua vida. Então, canceriano, o fato disso acontecer é porque uma inovação vem acontecendo. Uma inovação vai ser trabalhada para o futuro. E tu precisa entender que isso faz parte do teu crescimento. Isso faz parte da tua estrutura espiritual. Isso faz parte de um momento em que tu precisa entender que mesmo que tu não queira, alguma coisa pode acontecer e encerrar. Isso é um eclipse e a gente precisa compreender que também faz parte dos nossos desafios, né? Dos nossos, do nosso contexto evolutivo, enfrentar tudo isso que acontece assim inesperadamente na nossa vida. Então, canceriano, é uma semana delicada, mas é uma semana aonde tu pode alcançar um nível muito alto de agir perfeitamente. E eu espero que tu consiga. Curte o videozinho, né, que é muito importante, e te inscreve no canal. Semana que vem eu tô aqui de novo. Espero sempre contar com vocês. Muito obrigado, uma grande semana. Fica com Deus.